Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje que é sobre transformações trigonométricas, a parte 2. Então na aula passada nós vimos a parte 1, que tratava sobre o cálculo dos senos, e aqui na parte 2 nós vamos tratar sobre o cálculo dos cossenos. Então essa primeira parte é igual à parte anterior, tá? Só é o conceito do que é uma transformação trigonométrica e para que ela serve. Então isso aqui nós já vimos na aula passada. E também vimos que elas são métodos que a gente usa para calcular as operações feitas com arcos, ou seja, com valores de ângulo. Nós estudamos as duas primeiras de cima, que eram as transformações trigonométricas de seno, e hoje nós vamos estudar essas duas aqui de baixo, a 3 e a 4, que são as transformações trigonométricas para cosseno. Nós vamos ver dois exemplos, e o que muda em relação a essas duas fórmulas aqui, essas quatro fórmulas, é que aqui no cosseno nós vamos ter cosseno de A mais B vai ser igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B. E aqui o sinal muda, olha só. Apesar de ser uma soma, a gente troca para menos. Menos seno de A vezes seno de B. E na outra fórmula onde a gente tem o cosseno de A menos B, a única coisa que muda é que o sinal aqui do meio a gente vai trocar para mais. Então vai ser cosseno de A vezes o cosseno de B mais seno de A vezes o seno de B. Então, quando eu vou somar dois valores de ângulo para calcular cosseno, eu troco o sinal aqui por menos no meio da fórmula. Quando eu for subtrair, eu troco o sinal aqui por mais. Então, vejam que é diferente do cálculo de seno. Lá no cálculo de seno, aqui em cima, olha só, eu tenho A mais B, então eu faço mais. Eu tenho A menos B, então eu faço menos. Aqui a única diferença é que esses sinais são trocados. E também aqui a posição de seno e cosseno. Aqui nós tínhamos primeiro seno de A, cosseno de B. No caso dos cossenos, olha só, vem primeiro os cossenos. Cosseno de A vezes cosseno de B. Seno de A vezes seno de B. Tem uma pequena diferença com relação à fórmula. A tabela que nós utilizamos é a mesma tabela, tá, de razões trigonométricas. E aí nós focamos aqui de novo nos valores de seno e cosseno, que é o que nós vamos utilizar. Vamos para o primeiro exemplo. Nós temos aqui para fazer a soma, né, dos cossenos de 45 graus mais 30 graus. Então eu vou utilizar a expressão de cosseno. Cosseno de A mais B vai ser igual o cosseno de A vezes o cosseno de B menos, nunca esqueçam disso, o sinal aqui é trocado, o seno de A vezes o seno de B. Então vamos utilizar a tabela para procurar esses valores de seno e cosseno. Primeiro vamos organizar aqui. Quem é o cosseno de A? O cosseno de A aqui é o valor que é a posição do A. No caso, a posição do A aqui é 45 e a posição do B é 30. Então, cosseno de A, cosseno de 45, vezes cosseno de B, cosseno de 30, menos seno de A, seno de 45, vezes seno de B, seno de 30. Nunca esqueçam a posição A e aqui nós temos a posição B. Para na hora da gente substituir aqui, a gente substitui os valores corretos. E agora é só procurar lá naquela tabela de razões trigonométricas, de relações trigonométricas, os valores para cosseno e para seno desses ângulos aqui. Então, procurando na tabela, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 é 1 sobre 2. E aqui a gente resolve igual da aula passada. A gente vai multiplicar na parte de cima, quem tem raiz por quem tem raiz. E na parte de baixo a gente multiplica também os denominadores. Então aqui como é que fica na parte de cima? Se eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso multiplicar? Posso, porque é uma multiplicação. Então 2 vezes 3 aqui dá raiz de 6. Então 2 vezes 3 é 6. Logo vai dar raiz de 6. E aqui embaixo eu multiplico os denominadores. 2 vezes 2 vai dar 4. Coloco o sinal de menos e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Só que com uma diferença. Esse 1 ele não está sobre uma raiz. Então esse 1 na verdade ele vai estar multiplicando quem está aqui fora. E quem está aqui fora subtende que é 1. Então 1 vezes 1 vai dar 1. 1 raiz de 2. Não necessariamente você precisa colocar esse 1 aqui na frente. Se você não coloca nada, a gente já sabe que vale 1 subtendido. Então 1 vezes raiz de 2 dá 1 raiz de 2. E aqui embaixo 2 vezes 2 dá 4. E agora eu tenho aqui uma subtração para fazer. Porém, essa subtração eu não posso fazer com os numeradores. Por quê? Porque aqui eu tenho uma raiz que vale 6 e aqui eu tenho uma raiz que vale 2.
eu não posso fazer subtração, elas são raízes diferentes. Então eu vou repetir as duas, tá? E vou conservar um denominador para as mesmas, porque as duas têm o mesmo denominador, que é 4. Então como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Nesse segundo exemplo, nós temos agora que fazer a subtração do cosseno de 150 menos o de 120. Para isso, nós vamos utilizar a expressão quando é subtração. Quando ela é subtração, nós já vimos cosseno de A menos B. Então, eu já sei que isso aqui representa o A, isso aqui representa o B. Então, cosseno de A menos B vai ser igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, mais, ó, o sinal é trocado, seno de A vezes seno de B. Então, vamos substituir os valores agora. Cosseno de 150 menos 120 vai ser, o cosseno de A é cosseno de 150, vezes o cosseno de B, cosseno de 120, mais o seno de A, seno de 150, vezes o seno de B, seno de 120. Feito isso, é só a gente procurar lá naquela tabela esses valores de seno e cosseno que nós temos aqui. Procurando na tabela, eu vou encontrar o seguinte. O cosseno de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 120 vai ser menos 1 sobre 2. Então, eu vou colocar cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 120 menos 1 sobre 2. Isso aqui é um sinal de menos, tá? Mais o seno de 150 é 1 sobre 2, vezes o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. E agora a gente vai efetuar as multiplicações, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, a primeira coisa, eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos daqui com menos daqui vai dar mais. E 1 aqui na parte de cima vezes 1 subtendido aqui fora vai dar 1. Então, vai dar raiz de 3. E aqui embaixo, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, esse primeiro valor vai dar raiz de 3 sobre 4. Lembra, aqui fica positivo porque eu faço esse menos daqui com esse menos daqui. Ficou positivo. Sinal de mais no meio. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 1 subtendido que tem aqui fora vai dar 1. Então, vai dar 1 raiz de 3. Não preciso colocar aqui o 1 se eu não quiser. E aqui embaixo, 2 vezes 2 vai dar 4. E agora é o seguinte. Eu tenho que fazer agora a soma dessas raízes, né? Esse valor que está sob fração. Só que aqui tem um detalhe. As raízes elas são iguais. Como as raízes aqui são iguais, eu posso somá-las. Eu não disse para vocês que aqui tem um subtendido e aqui tem um subtendido aqui fora? Então, vocês podem somar esses valores que estão fora e conservar a mesma raiz. Como é que ficaria? 1 aqui fora desse raiz de 3 com mais 1 aqui fora desse outro raiz de 3, 1 mais 1 dá 2. Então, vai dar 2 raiz de 3 sobre o mesmo denominador que é 4. Então, a nossa resposta é 2 raiz de 3 sobre 4. Lembrem-se, em casos onde a raiz é diferente, quando eu tenho que fazer soma ou subtração, eu não posso fazer. Então, eu repito as duas e coloco sobre o mesmo denominador. Nesse caso aqui, olha só, as raízes são as mesmas. Raiz de 3, raiz de 3. Então, eu posso somar. Somar quem? Os valores que estão fora. Quem está fora aqui é 1, subtendido, e quem está fora aqui é 1. 1 mais 1 é 2. 2 raiz de 3 sobre 4. Como não tem raiz de 3 exata, a gente não extrai. E a nossa resposta final fica sendo essa daqui.